Bom dia, nós vamos continuar hoje com a nossa quarta aula da gênese da diferença potencial transepitelial e vamos retomar do ponto onde nós paramos da última vez, que era a descrição da diferença de potencial através de um epitélio do tipo Leakey, ou um epitélio eletricamente frouxo, e nós já havíamos calculado que a diferença de potencial transepitelial foi dada por 4,7 mV com o lumen negativo. Nós havíamos multiplicado a resistência de shunt pela corrente circulante no epitélio, da mesma forma que nós fizemos no primeiro caso, e eu agora não vou perder muito tempo descrevendo esses cálculos, porque nós já descrevemos o procedimento para fazer esses cálculos na aula anterior. Então, o fato é que, somando a diferença de potencial na membrana basolateral com a diferença de potencial na membrana apical, nós vamos obter exatamente a mesma diferença de potencial que havia sido calculada simplesmente multiplicando a resistência de shunt pela corrente circulante. Então nós temos aqui esta diferença de potencial, 4,7007, que é essencialmente a mesma diferença de potencial que nós havíamos calculado por essa formulazinha. O que eu quero chamar a atenção de vocês agora é a questão dos perfis de potencial, e nós vamos depois mostrar com mais detalhes esses perfis de potencial. Então vamos só repetir aqui os cálculos que foram feitos aqui em cima. Vamos observar como eles aparecem agora nos perfis de potencial. Então aqui nós temos a dp na membrana basolateral, a dp na membrana apical, e vocês podem ver então que esta dp é menor do que essa, e é a pequena diferença que sobra para baixo da linha de potencial zero, é então a diferença de potencial transepitelial. O que eu quero mostrar agora para vocês é como se origina esta diferença de potencial na membrana apical. Então nós vamos usar a membrana apical como exemplo, ou seja, nós vamos dissecar, vamos abrir essa membrana apical e vamos ver como ocorrem as quedas de voltagem na resistência da membrana apical e na força eletromotriz da membrana apical. Então, passando para esse diagrama, nós vamos ver agora que toda a membrana apical está representada nessa região amarela, né? Mais ou menos amarela, e que agora nós temos a passagem de corrente que cria uma polarização extremamente grande ao nível da resistência dos canais de sódio. Por que acontece isso? Porque essa resistência é muito grande. Então, essencialmente, os canais de sódio, tendo uma resistência conjunta muito grande, eles favorecem o fato de que uma pequena variação de corrente circulante vai gerar uma grande variação na diferença de potencial. Então, a grande diferença de potencial que ocorre nessa membrana é através da resistência dos canais de sódio. E a outra diferença de potencial, o outro degrau de potencial, que é constante, porque ele depende apenas da força eletromotriz do sódio, está representado por essa outra barra. Então nós percebemos que nesse caso, esse é um exemplo bastante característico, no qual a queda de voltagem através da resistência do canal é tão grande que ela rouba a voltagem da bateria do canal. Não só rouba, como cria um decréscimo de voltagem, ou seja, cria uma voltagem negativa acima daquela voltagem que ela roubou do canal, da bateria do canal. Então vocês vejam que essa queda aqui foi tão grande que ela não só anulou
voltagem da bateria, como ela ainda gerou uma voltagem negativa em excesso. E isso explica então como nós chegamos nesta pequena diferença de potencial de 4,7 mV e que foi então essencialmente causada pela queda de voltagem na resistência dos canais de sódio. Para aqueles alunos ainda que têm uma certa dificuldade em entender como a passagem de corrente através de uma resistência está associada a uma queda ômica, uma diferença de potencial ômica, que é dada pelo produto R vezes I, portanto é uma diferença de potencial igual ao produto RI, nós podemos mostrar um desenho bastante simples, né, fazendo uma analogia com uma estrada, onde aqui nós temos automóveis que estão se dirigindo da esquerda para a direita, e ao encontrarem uma obstrução, por exemplo, a queda de uma barreira na estrada, o que nós vamos observar, isso é um fato mais ou menos rotineiro, todo mundo já deve ter observado isso, vamos observar que ocorre um acúmulo, um congestionamento de automóveis antes daquela obstrução. Ao passar a obstrução, os automóveis agora fluem livremente, e a gente tem até a impressão que é uma realidade mesmo, que a densidade de automóveis diminui. Portanto, aqui nós temos um aumento da densidade de automóveis e aqui nós temos uma diminuição da densidade de automóveis. Mas observem que o fluxo de carros por minuto nesta região da estrada é exatamente igual ao fluxo de carros por minuto nessa outra região da estrada. Ou seja, a obstrução ela diminuiu o fluxo total dos carros, ou seja, o trânsito ficou mais lento. Mas o fluxo antes da obstrução é igual ao fluxo depois da obstrução. Como que isso acontece? Simplesmente os carros se rearranjando de uma maneira mais compacta, mais juntos uns dos outros. Se nós agora, no lugar de carros, pensarmos em cargas elétricas caminhando da esquerda para a direita, é fácil verificar então que antes da resistência, que agora essa obstrução faz o papel da resistência, antes da resistência nós temos um acúmulo de cargas positivas e depois da resistência nós temos uma falta de cargas positivas, ou seja, agora as cargas negativas superam as cargas positivas. Portanto, aqui nós temos um excesso de cargas positivas e aqui nós temos um excesso de cargas negativas. Isso evidentemente gera uma diferença de potencial, com o lado positivo correspondendo ao lado anterior ou a montante da obstrução. Então, esta é a ideia que eu queria passar para vocês acerca de como essas variações de potencial podem ser explicadas agora com mais detalhe ao nível tanto da membrana apical quanto da membrana basolateral. Por que nós escolhemos a membrana apical? É pelo fato de que na membrana basolateral, por ela ter uma resistência elétrica baixa, de apenas 2 unidades, as variações de corrente que surgem como consequência das variações de resistência elétrica do shunt são muito menos aparentes, elas afetam muito menos o potencial através da membrana basolateral do que através da membrana apical. Na realidade, elas afetam 15 vezes menos o potencial ou DPs através da membrana basolateral. E agora nós vamos começar a descrever um pouco mais rapidamente, porque não queremos nos tornar repetitivos. Vamos descrever rapidamente agora o que acontece num epitélio fechado, um epitélio chamado tight, que é um tipo de epitélio que nós vamos encontrar nas partes finais, por exemplo, do túbulo renal. E para esse epitélio tight nós vamos atribuir o valor de uma resistência de shunt de 50 unidades.
E aqui nós temos os nossos conhecidos, os elementos já conhecidos, que na realidade aqui nós teríamos que trocar por 50, desculpem, então a resistência de shunt é 50, guardem bem 50, aqui está errado, é 50, eu esqueci de trocar, mas na fórmula da corrente ela está colocada corretamente, então nós temos o valor de 50. Então, fazendo aqui o cálculo, bastante simples, nós vamos ver que agora a corrente circulante é muito menor. Nós estávamos trabalhando com correntes maiores do que 4 unidades de corrente, e agora nós temos uma corrente 1.9 unidades praticamente, que é uma corrente menos da metade das outras. E vamos ver de que maneira que esse aumento da resistência de shunt afeta todo o processo de gênese de DP nesse epitélio. Então aqui nós temos novamente a diferença de potencial transepitelial, fazendo o cálculo simplificado, que é multiplicando a resistência de shunt pela corrente circulante. Aqui nós vamos ter uma grande diferença de potencial. É importante lembrar que esta diferença de potencial ela normalmente não é encontrada nesse nível tão grande, mas pode chegar a 70 milivolts em alguns casos. Mas de qualquer maneira, como nós estamos trabalhando com um epitélio hipotético, nós podemos fazer qualquer tipo de conta. O importante é que o aluno entenda o procedimento. Então, na realidade, eu exagerei um pouco de modo a mostrar para vocês que esse epitélio pode gerar uma diferença potencial realmente grande se a resistência de shunt tiver um valor alto, como é esse caso. Evidentemente, a resistência de shunt poderia ter um valor mais alto ainda. Mas aqui nós vamos perceber então uma enorme diferença de potencial transepitelial, com o lumen extremamente negativo, quase 100 mV. E aqui novamente nós temos os cálculos mostrando como essa diferença de potencial transepitelial pode ser calculada a partir da análise das quedas de voltagem na membrana basolateral e na membrana apical. Não vamos repetir isso, mas vamos mostrar aqui o cálculo usando a análise das barreiras individualmente. Ele coincide com o valor obtido por esse cálculo. Então aqui nós temos essa DP transepitelial que coincide com essa DP transepitelial. E nesse ponto nós temos já, infelizmente estamos chegando no final da aula, mas ainda dá tempo de eu discutir esse fato com vocês, que é agora, pela primeira vez, aparece uma inversão da DP ao nível da membrana apical. Lembre-se que todos os exemplos que nós vimos até agora, a membrana apical ela tinha uma diferença de potencial com esse formato. Então sempre o intracelular mais negativo do que o lumen. E agora, pela primeira vez, nós vamos observar uma situação em que o lumen está mais negativo do que o citoplasma. Ocorreu uma inversão. Isso aqui, esse fenômeno ocorreu porque a corrente circulante é tão grande que agora ela não conseguiu roubar totalmente a voltagem da bateria dos canais de sódio. Então aqui nós conseguimos ver que realmente os canais de sódio, a força eletromotriz dos canais de sódio realmente consegue fazer o citoplasma ficar positivo em relação ao lumen. Nós vamos terminar essa análise por aqui, porque estamos chegando no tempo limite, e eu quero agradecer a atenção de vocês e bom dia.